Olá, boa noite, aqui é o professor Chan, do movimento Grito de Luta. Estamos aqui novamente para discutir uma situação grave, um novo ataque do governo no final do ano. Final do ano sempre recebemos os ataques, não é simplesmente ocasional, é proposital, né? É um momento em que nós estamos muito cansados nas escolas e é um momento que, ao a gente estar se confraternizando e tentando organizar nossa vida para o final de ano, o governo vem com os pacotes, né, nefastos de ataque aos direitos da classe trabalhadora na educação. Nós enfrentamos esse ano, né, uma série de ataques. Nossa greve, a greve de junho, né, que foi uma greve espontânea, organizada pela base, com mais de 30 mil trabalhadores organizando a greve que saiu pelas escolas, uma vanguarda de luta que surpreendeu a todos, inclusive o governo e a direção da PP Sindicato, que, lembrem-se, tinha adiado a paralisação e o ato do dia 29 de maio e 29 de abril, mas que, infelizmente, deixamos que assumisse a direção da greve. Não conseguimos organizar um comando de greve pela base, eleito em assembleia, e eles levaram a condução à greve a 3 dias. Greve programada, acertada com os deputados da LEP, né? Mas, mesmo assim, fora do roteiro de acordos institucionais, nossa classe ocupou a LEP, que foi um momento muito importante. E nesse momento tinha que ampliar as mobilizações, comissões, piquetes nas escolas, porque tínhamos, né, praticamente metade das escolas paradas, com contradições em cada região, em cada escola, mas uma greve muito forte, que poderia ser vitoriosa e exigir a mesa de negociação. E, infelizmente, né, a direção da PP Sindicato, né, quando recebe a ameaça de prisão da presidente da PP Sindicato e as multas diárias de 150 mil, 200 mil reais, resolve sair da greve sem negociação, né? Não se sai da greve sem negociação, deixando a greve na mão do governo e da justiça. E senta em mesa de negociação, né, para fugir do enfrentamento da prisão e das multas, entregando a não reposição da greve e entregando o desconto de mais de 30 milhões de reais de mais de 30 mil grevistas. Esse enfrentamento contra o governo, que apesar de tudo teve o problema da direção da PP Sindicato, foi uma vitória parcial, uma vitória importante, porque essa mobilização não acontecia há anos, apesar da direção da PP Sindicato ser a responsável pela nossa derrota parcial. Durante os meses ficamos nessa situação defensiva, o governo adiou várias vezes a imposição da consulta, era para acontecer em outubro, depois novembro, aconteceu agora dezembro, novamente, relembrando, se aproveitando do final do ano e da sobrecarga de trabalho das professoras, professores e funcionários das escolas, impõe a consulta. A direção da PP Sindicato diz que é uma grande vitória. Nós sabemos que há uma resistência e uma luta muito forte da comunidade contra a terceirização, mas a imposição ela gerou uma contradição, porque boa parte das 177 escolas não atingiram o quórum. Isso quer dizer, das 11 escolas que disseram sim, mas as outras, em torno de 84 escolas que não tiveram quórum, o governo vai implementar, mesmo assim, a terceirização. Então, mesmo tendo a vitória de mais de 80% nas escolas onde teve quórum, no cálculo geral, o governo, na prática, consegue impor a sua política. E é um erro a gente cantar vitória antes do tempo, principalmente porque perdemos parcialmente mais uma batalha, mas a guerra continua. Inclusive, há uma dificuldade da direção da PP Sindicato
de colocar sua posição perante o governo. Essas contradições aparecem a partir da relação da direção da PP Sindicato com os deputados de oposição do PT, principalmente na LEP, e a política do governo Lula em relação ao governo Rato Júnior no Paraná. Lembre-se que a direção da PP Sindicato fez um pronunciamento infeliz quando Renato Feder sai do Paraná e vai para São Paulo e diz que tem uma expectativa de que o novo secretário, ao ser um professor, né, pudesse trazer mudanças importantes, gerando ilusão e engano na classe trabalhadora da educação. Comissões de lenga-lenga e conversa fiada que não resultam em nada, nenhum processo efetivo e eficaz de luta, a não utilização do nosso sindicato, que arrecada em torno de 30 milhões de reais por ano para ter outdoor, carro de som, ter panfletos, barraca permanente nas regiões, né, uma ampla disputa, né, da mídia e também dos meios de comunicação, nada foi feito, né? A direção da PP Sindicato correu em torno dos ataques do governo e judicializou. Só que a judicialização é um cálculo político equivocado, porque nós sabemos que a justiça, se ela faz justiça, é porque entra em crise. E entra em crise se há mobilização e luta. Mas a justiça é a grande aliada dos governos. Por isso, não é por acaso, né, a morosidade, né, em relação à hora-atividade ano a ano. Temos uma distribuição, uma resolução de distribuição de aulas de 2025 que não tem a nossa hora-atividade. E a confiança do governo em aplicar essa resolução, sabendo que quando houver a distribuição de aula no início do ano letivo, a justiça provavelmente não dará nenhum liminar ou posicionamento para uma redistribuição com o nosso 1/3 de hora atividade. No STF, ministro André Mendonça praticamente engaveta a nossa database, né? Então, essa expectativa, esse alarde, né, de esperança e expectativa, que na verdade é uma ilusão, uma falsa luta da direção da PP Sindicato, nos cria mais problemas. Então, hoje nós temos uma luta, que é uma luta contra os ataques do governo, e um problema. No meio do caminho, há uma direção que não tem uma posição efetiva e eficaz de enfrentamento aos ataques que sofremos. E hoje todos se surpreenderam nas redes sociais, grupos, chega nas escolas, no momento de confraternização, mais um ataque, que é a transformação da gratificação e abono do GTE em premiação. Na verdade, é isso. O decreto 8.222 transforma, né, a bonificação e gratificação que recebíamos por direito e que deveria ser incorporado no salário em premiação. Isso quer dizer, inclusive, que muda o ciclo de pagamento, de junho para maio, como diz o decreto. Então, nós temos que contar a partir de agora com a ausência de 800 a 900 reais dos nossos salários. Alertamos, né, que temos que reorganizar nossas finanças e reorganizar o orçamento familiar, o pagamento das nossas dívidas, porque há um ataque, né, à renda do trabalhador, da trabalhadora da educação, nesse final de ano e início do ano que vem, né? E a possibilidade de receber esse dinheiro a partir da imposição, né, da aplicação de índices de participação e proficiência da prova Paraná, mas é uma grande armadilha, porque a média estadual vai ficar sob responsabilidade e controle do próprio governo, né? E isso vai servir como uma intensificação mais brutal e mais difícil, adoecendo a nossa classe, fazendo com que provavelmente a gente não receba nada desse valor que nos foi retirado. Então, nós precisamos, nesse momento, no final de ano, mesmo com as confraternizações,
e mesmo com toda a nossa expectativa de um final de ano, fazer os nossos protestos, ir às redes sociais, utilizar os grupos do WhatsApp e desejar, né, um feliz Natal ao governador que nos retirou esse direito. Né? A grande ironia deve ser devolvida àquele que nos faz, né, esse pacote de retirada de direitos e preparar, né, a resistência. Precisamos, né, organizar protestos e atos nas escolas, reunir a comunidade escolar e os estudantes, que são também muito prejudicados com essa política de destruição da escola pública. Precisamos organizar imediatamente nossas forças para a resistência, apesar da nossa direção, da APP Sindicato, ser um obstáculo no processo de mobilização, porque vive, né, reunida com o governo, na lenga-lenga e conversa fiada, do faz de conta de que é possível ganhar alguma coisa correndo atrás dos ataques do governo ou judicializados. Precisamos montar os comitês de luta nas escolas. Precisamos unir pai, mãe, famílias e estudantes. Temos que planejar atos e a não realização das primeiras edições das plataformas obrigatórias e da própria prova Paraná Mais. Quem decide sobre a avaliação, ensino-aprendizagem é a escola. E a escola tem uma obrigação perante a comunidade de dizer não àquilo que tem feito muito mal à qualidade de ensino na escola pública. Esse é o nosso direito legítimo de liberdade de expressão, de luta e de resistência. Nós, do Movimento Grito de Luta, convidamos você, né, para que divulgue, que amplie, né, essa necessidade de resistência pela base de protestos. Né, nós por nós, ampla mobilização, conversando com a comunidade. Não há outro caminho para derrotar esses ataques. Chega da negociação e da conversa fiada e da lenga-lenga. Não podemos esperar que haja uma saída pela uma justiça que é morosa e tem colaborado ativamente com o governo. Não podemos esperar dos deputados, inclusive da minoria de deputados, que não é capaz de substituir a mobilização da nossa classe, que é realmente o único instrumento que pode derrotar todos esses ataques que sofremos. Então fica aí o recado, convidamos a todos a vir se somar junto a nós no movimento O Grito de Luta da Escola Pública. Vamos à luta.